comentamos na videoaula passada, nesta videoaula nós vamos dar uma pausa à forma tradicional de apresentação do conteúdo para realizarmos algumas atividades práticas. Nós vamos resolver alguns problemas usando algoritmos, usando estruturas sequenciais, condicionais, de repetição ou usando também funções e recursão. Então, nós vamos começar com o nosso primeiro problema, bastante simples. Nós vamos receber 4 números inteiros fornecidos pelo usuário e devemos calcular e imprimir a média desses 4 valores. Vamos lá? Então, eu estou aqui no meu editor. Eu gosto de salvar logo no início. Motivo, o editor já ativa o recurso de syntax highlighting, ou seja, ele já vai utilizando cores e negrito para destacar palavras reservadas, instruções especiais, por exemplo. Percebam que eu tenho preferência pelo uso de espaço, então já configurei o editor para automaticamente transformar a tabulação em espaços e ele já faz a indentação automática também usando espaços. Este aqui é um esboço de qualquer programa básico em C++. Eu tenho uma biblioteca de entrada e saída, padrão, a definição dos espaços de nomes e a minha função principal, que, como eu estou supondo que vai ser executada sem erros, vai retornar 0. Então, vamos ao problema. Eu preciso calcular uma média. Média, geralmente, é um valor em ponto flutuante, mesmo que seja de números inteiros. Então, uma variável média, 4 valores inteiros. Então, que serão usados para calcular a média. Eu vou receber esses valores, do teclado do usuário. Vou calcular a soma desses valores. A média vai ser dada pela soma dividido por 4. E, por fim, vou imprimir, a média. Ok? Eu vou salvar. Como eu gosto de compilar no terminal, eu vou fazer isso, mas você pode usar a sua interface de desenvolvimento para fazer a compilação. Vamos compilar aqui. Vou passar para compilar o arquivo de entrada para gerar o programa de saída, vai chamar problema 1, e vamos à compilação. Opa! Que erros são esses? Estão entendendo alguma coisa? Primeira coisa, não entremos em pânico, ok? Quando você está compilando e há um erro, não se iluda com as últimas mensagens de erro. O compilador da maioria das linguagens, quando ele se depara com algum erro, ele tenta corrigir aquele erro, da forma como ele acha, para poder tentar continuar compilando. Não é que ele vá conseguir compilar, mas ele vai tentar de uma vez só te apresentar um monte de erros, todos os erros possíveis que tem no seu código. Só que com essa tentativa de consertar, muitas vezes ele acaba inserindo mais erros. Então, esqueçam, vamos ao início da compilação. Eu chamei para compilar aqui, e ele está me reclamando que na linha 9, falta um inicializador antes do CIN.
Olha, estou esperando o inicializador antes de CIN. E ele está me mostrando a linha de código que ele espera um inicializador antes disso. Está meio estranho, né? Vamos ao código. Estou aqui na linha 9 e ele espera um inicializador antes. Olhem que interessante. Esquecemos o ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula que faltou ali, que ele estava esperando que eu inicializasse essas variáveis ali, exatamente isso que ele está dizendo. Olha, estou esperando que você inicialize as variáveis, estou achando um CIN ali, o que está acontecendo? Esse erro aqui está justamente refletindo na linha 9, porque é como se o comando da linha 7 não tivesse terminado e fosse até a linha 9. Então, corrigimos um erro. Talvez o código tenha mais. Vamos compilar novamente. Opa, continuamos com erros. Esqueçam e vamos ao primeiro erro. Aqui está a minha chamada. E aqui está o erro. No match, ou seja, não tem casamento, não achei relacionamento. Para o operador menor, menor, e int com o tipo string. Notem que ele destacou aqui em vermelho. Conseguem perceber o que foi que eu fiz de errado? Percebam que aqui ele até colocou uma setinha para cima, como quem diz assim, ó, o erro está aqui. O CIN, ele recebe ou ele atribui? Lembram da aula de entrada e saída? O Cout, que representa o monitor, ele recebe os dados para apresentar na tela. O CIN atribui, ele envia. Então o símbolo aí está errado. E não só esse, como este. Este. Obviamente o meu Cout está errado também, né? Este. Vamos salvar. Ok. E vamos novamente compilar. Opa! Percebam que a quantidade de erros, que ainda temos erros, mas a quantidade de erros diminuiu significativamente, né? O erro agora foi que eu estou usando soma e soma não foi declarada. E não foi mesmo. Nós declaramos uma variável média, declaramos valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, mas não declaramos soma. Você pode declarar soma tanto aqui, fica a seu critério. Alguns desenvolvedores vão preferir declarar aqui. Eu vou deixar aqui apenas a título de ilustração de que isso é possível. Ok? Vamos compilar novamente? Vamos. Ó, compilou, eu tenho um executável. Como compilou, eu vou adicionar essa opção na hora da compilação. Traço W maiúsculo significa warning, gere warning, né? Se tiver algo que pode ter sido errado, me avise. O AL é qualquer alerta, qualquer aviso. Então, mesmo que o programa compile, mas se tem algo que possa gerar algum erro, ele vai me avisar. Não é o caso aqui. Mas vamos ver uma coisa que ele poderia, né, informar? Vamos declarar aqui uma variável x qualquer. Percebam que eu declarei essa variável e não estou usando ela no código.
o programa compila. Se eu utilizar aqui, eu vejo que gerou um executável. Mas quando eu uso o traço all, eu tenho um warning. Variável não utilizada. E assim uma série de outros alertas podem ser emitidos. Então, vamos remover aquele X sem uso do código e compilamos. Vamos executar? Vamos. Ele está esperando 4 números inteiros. Por 4, 5, 3, 3, 15. Opa! A média de 15 dividido por 4 não dá um número inteiro. Ah! Nós fizemos uma divisão inteira. Nós precisamos obrigar a divisão a ser uma divisão de ponto flutuante. Então, vamos colocar o float. Não, não é assim. Vamos lembrar? Quando eu quero fazer uma divisão de valores inteiros retornar ponto flutuante, eu tenho duas alternativas. Ou eu uso o operador de casting. Vamos repetir os valores. Funcionou? Então, essa é uma alternativa. E em C++, mas não em C puro, eu posso usar o construtor, desta forma. E obtemos o mesmo resultado. Então, qualquer uma das duas formas pode ser utilizada no seu código. Então, percebam que um problema muito simples, com erros muito bobos, podem acabar gerando erros estrondosos, que assustam. E aí, novamente, a dica, não entre em pânico. Você não precisa, né, se aterrorizar com aquele monte de erro, porque, como repetindo, o compilador, ele tenta corrigir aquele erro e vai tentando avançar para apontar outros possíveis erros. Isso, quando você tiver mais habilidade, mais desenvoltura, você vai conseguir resolver vários erros de uma vez só. Mas nessa etapa inicial, foque-se qual foi o primeiro erro. Vá lá, corrija o primeiro erro, compile novamente. Com isso, você vai conseguir avançar na correção. E, como eu já disse antes, o erro é extremamente importante na aprendizagem de programação. Em que sentido? No sentido que no momento que você vai corrigindo os erros, você vai reforçando. Ah, eu tenho que usar ponto e vírgula. Ah, o CIN é com maior, maior, não é menor, menor. Ah, eu tenho que declarar a variável antes de usar. Então, tudo isso vai fortalecendo estruturas de aprendizagem que vão fazer com que você tenha maior desenvoltura. Antes de terminarmos esta aula, vamos voltar ao código e trabalhar um pouco em possíveis melhorias. Na verdade, não melhorias, possíveis variações. O conceito aqui de melhoria é relativo. E imagine que você vá fazer esse mesmo programa, mas em um sistema que tenha menos recurso de memória. Então, percebam que aqui eu tenho uma variável, 2, 3, 4, 5, 6. 6 variáveis sendo utilizadas. Nós não precisamos de tudo isso. Dá para resolver esse problema com apenas 2. Vamos ver? Eu não vou precisar de uma variável para a média, apenas para a soma. E aí, como eu não preciso dessa soma para outras informações, eu vou já salvar ela em ponto flutuante.
Isso vai me poupar de ter que fazer uma divisão, usar o recurso de conversão lá mais à frente. Mas eu poderia manter como inteira se eu tivesse que armazenar, imprimir esse valor de outras formas e usar o float. Mas vamos já salvar ela como ponto flutuante, só para vocês verem que também teríamos essa possibilidade. E eu vou declarar uma única variável de entrada. Como assim? O que eu vou fazer é ler um único valor, adicionar esse valor na soma. Percebam, essa instrução que eu acabei de digitar é a mesma coisa que, não esqueçamos do ponto e vírgula. Então, se você usar isso, estará correto. Porém, alguns compiladores tendem a tornar essa instrução um pouco mais rápida. É aquele milionésimo de segundo, que não vai fazer impacto no sistema comercial, mas num sistema e num jogo pode ser a diferença. Então, vamos preferir essa instrução, mas você poderia usar esta aqui sem problemas para resolver aqui. Observem que como eu estou atribuindo valor a variável valor ao que tínhamos anteriormente em soma, o que tínhamos em soma? Não tínhamos nada. Então, aqui nesta forma de solução, eu preciso inicializar soma com 0. Ok? Lembre-se que aqui, como soma está recebendo um inteiro, esse inteiro vai ser convertido automaticamente para ponto flutuante na hora da atribuição aqui para a soma. Eu vou repetir esse processo 4 vezes para ler cada um dos 4 valores. Com isso, ao final, eu tenho na soma os 4 valores lidos. E agora a média? Eu não preciso da variável média. Eu posso simplesmente imprimir o resultado da expressão. Percebam que esta aqui é uma forma totalmente diferente daquela original, mas resolve o problema da mesma forma. Atende os mesmos requisitos, é uma outra solução totalmente correta. Aliás, vamos compilar. Compila. Vamos executar. Está funcionando normalmente. Com isso, eu quero chamar a atenção novamente de que algoritmo tem muito de subjetividade, tem muito de como eu acho melhor resolver um determinado problema. E, portanto, não adianta você aí ficar simplesmente olhando, vendo como eu estou resolvendo, sem você praticar. É importante que você pratique, é importante que você tente achar suas formas de resolver os problemas, que não serão necessariamente iguais às minhas. Pode ser que você não gosta desse nome de variável, deste outro. Vamos chamar de x, vamos chamar de entrada. Então, isso vai ter variações entre programadores diferentes e é importante que você pratique. É isso. Este foi o nosso primeiro problema. Nós temos mais alguns ainda. Aguardo vocês.